Doutor, por gentileza, o que é meningite? Quais são os sintomas? Tira um pouquinho dessa dúvida a respeito da doença. Meningite é um termo que significa inflamação de uma película, de uma pele que envolve o sistema nervoso, chamado meninge. Então, inflamação das meninges. É uma doença infecciosa, tá? Existem meningites não infecciosas, são mais raras, mas grosso modo para a população são doenças causadas ou por vírus ou por bactérias. São as meningites virais ou bacterianas. São doenças consideradas graves porque acometem o sistema nervoso, que é um sistema muito delicado, cujo tratamento precisa ser bem precoce, porque, como sempre, se o paciente deixar de tratar, ele pode ter sequelas em decorrência disso. Agora, na época do inverno, as doenças virais acontecem mais porque as pessoas ficam mais aglomeradas, então existe uma facilidade de transmissão. E os sintomas da meningite são dor de cabeça, uma dor de cabeça importante, ou dor na nuca, febre, alteração do nível de consciência, o paciente fica mais desorientado, confuso, e ele deve imediatamente ser levado para um hospital, tá? Porque esse diagnóstico precisa de algumas outras coisas para ser feito, por exemplo, de uma punção do líquido da espinha chamado líquor, tá? Então, é uma doença potencialmente grave, séria, pode acometer desde crianças pequenas até idosos, e o paciente, quando tiver um sintoma sugestivo dela, dor de cabeça importante, febre alta, alteração do nível de consciência, deve procurar um hospital para fazer o diagnóstico. Doutor, e sobre a esclerose múltipla? O que é a esclerose múltipla? Bem, a esclerose múltipla é uma doença que tem um nome feio, né? Às vezes as pessoas ficam até assustadas com esse termo esclerose. É uma doença do sistema nervoso, classificada no grupo das desmielinizantes, tá? O sistema nervoso tem uma camada envolvendo os nervos chamada mielina, e essa doença, por uma causa que a gente ainda não conhece muito bem, há uma agressão a essa camada de mielina e, consequentemente, há uma lesão do sistema nervoso, tá? É uma doença que, diferente, por exemplo, do AVC que eu falei, acomete pacientes mais jovens, tá bom? Há uma predileção pelos pacientes caucasianos, são os pacientes brancos. As mulheres são mais acometidas do que os homens, e ela se apresenta na forma mais comum. Existem várias formas, tá? A forma mais comum apresenta com surtos, tá? Então o paciente tem um surto de inflamação em alguma parte do cérebro, e, portanto, o sintoma que ele tem depende da área que foi inflamada nesse surto. É uma doença que tem tratamento. Hoje o Brasil tem um tratamento todo pela farmácia de alto custo, são remédios caros, necessita de um diagnóstico com um especialista, é uma doença que as pessoas que não são da área não conhecem, não sabem tratar. E, quando tratadas adequadamente, o paciente consegue ter uma qualidade de vida muito boa. Em que consiste o tratamento? São medicações que o paciente usa que evitam que ele tenha esses surtos, tá bom? Elas vão classificando à medida... A gente tem várias classes desses remédios, você começa com uma classe, se o paciente ainda assim tiver surtos com essa classe, você passa para uma outra, até que definitivamente ele fique protegido. É uma doença que, quando não tratada ou não diagnosticada, causa um transtorno grande, pode causar sequelas importantes, por isso precisa ser diagnosticada precocemente, porque, como eu falei, envolve uma população jovem, que aí é ativa, então precisa estar atento para essa doença. Às vezes o diagnóstico necessita de um centro mais avançado, porque precisa ser feita uma imagem, precisa ser feita uma punção e diferenciar de outras formas de doença desmielinizante, tá? Doutor Felipe Sampaio, por gentileza, quais as outras doenças que estão ligadas ao sistema neurológico? A gente falou do sistema nervoso central, né? Além dessas que eu falei que acometem, vamos dizer assim, o encéfalo, tem os que acometem a medula, exclusivamente ou associado com doenças do encéfalo. A esclerose múltipla, como eu citei, pode ter um acometimento medular também, ou outras que ficam só restritas, vamos dizer, à medula, que são as mielopatias. A medula é um prolongamento do sistema nervoso, tá? É considerado ainda o sistema nervoso central. Por ela passam um feixe de nervos tanto que vão espalhar depois para o corpo todo. Nervos tanto motores, que mexem em algumas partes do corpo, nervos sensitivos, que são aqueles que sentem o que tem na periferia, nas pernas, nas mãos, nos braços, e o sistema autonômico, que é o que faz a urinar, que faz o intestino funcionar, que inerva essas partes que independem da nossa vontade, tá bom? As mielopatias podem ser também inflamatórias, por exemplo, secundárias a doenças autoimunes, ou a vírus, ou no Brasil a esquistossomose é uma causa infecciosa de mielite,
Então é um grupo também vasto, porém um pouco mais raro de doenças. Doutor, então, mas deixa claro uma coisa, não é porque uma pessoa de repente sente uma tontura, um mal-estar, até mesmo um pequeno desmaio, que pode ser que ela tenha alguma doença, né? Que às vezes as pessoas ficam assustadas com isso, mas não é bem assim, né, doutor? Isso é verdade. Nem sempre um sintoma desses, tontura, formigamento, fraqueza em alguma parte do corpo, significa que o paciente tem uma doença neurológica. Aliás, a maioria das vezes que o doente vem num consultório com essas queixas não é uma doença neurológica, tá? Pode ser uma questão da glicemia estar mais baixa, ou uma hipotensão postural, que a gente chama, que o paciente muda de posição e ele tem uma tontura. E o papel que o neurologista tem é exatamente diferenciar essas causas não neurológicas daquelas neurológicas. Seria, assim, a população é muito frequente essas queixas, ou seja, seriam muitos doentes neurológicos, então não é assim a realidade. Ainda bem, são causas mais raras, aquelas realmente em decorrência de um transtorno neurológico. Doutor, uma dúvida ainda, voltando um pouquinho sobre a miopatia. Ela acomete outras regiões, por exemplo, músculo? Uma pessoa que tem muita cãibra muscular, rigidez, ela pode ter algum problema de miopatia? Boa pergunta. Eu citei, além do sistema nervoso central e periférico, existem as doenças da junção entre um nervo e um músculo, que são da placa motora. Por exemplo, a miastenia, que é uma doença que o paciente, ao decorrer do dia, vai tendo uma fraqueza, pode cair a pálpebra, pode ter visão dupla, pode ficar mais fraco. E as doenças especificamente do músculo, que muitas vezes o diagnóstico é feito por um neurologista, que são as miopatias, tá? Que é um grupo vasto de doenças, são doenças mais raras, podem serem ligadas a fatores congênitos, que são doenças genéticas, podem ser miopatias adquiridas ou inflamatórias por medicamentos, e é um grupo de doenças que assim como as doenças desmielinizantes, requer um diagnóstico de um colega experiente que saiba ver, porque precisa de uma outra propedêutica, uma outra forma de se avaliar esse grupo.